Muito bem. O nosso tema hoje, pessoal, será o artigo 581 do Código de Processo Penal, o recurso em sentido estrito. Vamos lá ao recurso em sentido estrito. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença que não receber denúncia ou queixa, que concluir pela incompetência do juízo, que julgar procedentes as exceções, salvo de suspeição, que pronunciar o réu, que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva, revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Logística. Desculpa aí, professor. Nada, meu amigo. Só fecha aí o microfone e vamos trabalhar. Então, vamos lá. É assim a luta da gente. Que julgar quebrada fiança ou perdido seu valor, que decretar prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade, que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade, que conceder ou negar ordem de habeas corpus. Existem vários incisos que eu marquei em vermelho, porque nestes casos não cabe mais rese, recurso em sentido estrito. Cabe agora agravo em execução. Depois que a LEP, a Lei das Execuções Penais, entrou em vigor, esses dispositivos foram revogados, permanecem no Código, isso é uma pegadinha, é um problema para a gente, permanecem aqui aparecendo, mas já não são aplicáveis, né? Veja, mas há uma lógica, isso ajuda. Então, inciso 11, que conceder, negar ou revogar suspensão condicional da pena. Ora, aqui, toda vez que falar sobre pena, é uma decisão que vai ser tomada pelo juiz das execuções penais e, então, caberá agravo em execução. Que conceder ou negar livramento condicional. Para ter livramento condicional, o cara tem que ter cumprido algum período de pena. Logo, ele já está sob a jurisdição do juiz das execuções penais. Então, aqui, o que cabe é agravo em execução. Que anular o processo de instrução criminal no todo ou em parte. Vamos voltar aqui. Que incluir jurado na lista geral ou desta excluir. Está falando aqui da lista de jurados no tribunal do júri. Então, esse, inclusive, o inciso 14, é o único cujo prazo é de 14 dias, que é de 20 dias, não é de 5 dias. Inciso 14, o prazo é diferenciado. Que denegar a apelação ou a julgar deserta. Que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. E aí eu vou pular aquelas que cabem agora agravo em execução. No seu código, deve estar escrito lá embaixo, 197 da LEP, dizendo que cabe agravo em execução. Se você está vendo pela internet, é um pouquinho mais complicado, porque os códigos, geralmente, na internet, não têm esta informação. Que decidir incidente de falsidade, que converter a multa em detenção ou em prisão simples, que recusar a homologação à proposta de acordo ou não persecução penal prevista no artigo 28A desta lei. Isso aqui foi incluído pela lei 13.964 de 19. Muito bem. Agora vamos entender, vamos para o lugar que eu mais gosto em nossas aulas. Vamos para o quadro branco. É aqui no quadro branco que eu tenho a esperança de que vocês entendam todos esses dispositivos. Nós estamos falando, o tema da aula de hoje é o recurso em sentido estrito. Recurso em sentido estrito. Esse é o nosso tema, é sobre esse assunto que nós vamos nos debruçar
na manhã de hoje. O recurso em sentido estrito, como acabamos de ver, está previsto no artigo 581 do CPP. Artigo 581 do CPP. Eu vou fazer uma afirmação aqui, depois a gente vai discutir essa afirmação. Eu vou dizer que o RESE tem como vocação essencial atacar decisões interlocutórias. Tem como vocação essencial atacar decisões interlocutórias. Mas eu vou ter que continuar essa afirmação aqui para reconhecer algum defeito do nosso instituto, porque eu vou ter que dizer que, muito embora se aplique em alguns casos a decisões terminativas. Então, tem como vocação essencial atacar decisões interlocutórias, muito embora se aplique em alguns casos a decisões terminativas. Vamos voltar lá e vamos ver quais são decisões interlocutórias, quais são decisões terminativas nesse elenco de hipóteses que nós vimos aqui. E vocês perceberão que a maioria dos casos são decisões interlocutórias. Que receber denúncia ou queixa. Ora, a decisão que não receber denúncia ou queixa, a decisão que não recebe denúncia ou queixa é um exemplo de decisão terminativa. Porque o que é uma decisão terminativa e o que é uma decisão interlocutória? Decisão interlocutória é aquela que necessariamente haverá decisões posteriores, ainda que não se interponha recurso. Decisão terminativa é aquela que não haverá decisões posteriores se não se interpuser recurso. A diferença é essa. Então, se o juiz rejeitou denúncia ou queixa e a parte interessada não interpuser recurso, morreu. Logo, o inciso 1º é uma decisão terminativa. Mas que concluir pela incompetência do juízo, decisão interlocutória, porque se o juiz é incompetente, há de ter um outro competente que vai decidir. Que julgar procedente exceção, decisão interlocutória. Que pronunciar o réu, decisão interlocutória. Que conceder fiança, decisão interlocutória. Que julgar quebrada fiança, interlocutória. Que decretar prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. Essa decisão é terminativa, porque se decretou a extinção da punibilidade, né? Então, acabou. Decisão terminativa. Que conceder, negar ordem de habeas corpus. Aqui também é uma decisão terminativa, dependendo do fundamento do pedido de habeas corpus. Que anular processo de instrução, decisão interlocutória. Deixa eu voltar aqui. Que incluir jurado na lista, decisão interlocutória. Que denegar apelação ou julgar deserta. Essa aqui pode ser uma decisão terminativa, né? Uma decisão terminativa, denegou a apelação, se ninguém recorrer, terminativa. Que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial, decisão interlocutória. Que decidir incidente de falsidade, decisão interlocutória. Que converter a multa em detenção ou em prisão simples, decisão interlocutória. Que recusar a homologação à proposta de acordo de não persecução penal, decisão interlocutória. Muito bem. Deixa eu ver aqui. O chat tem uma pergunta aqui. Decisões interlocutórias seriam despachos? Não. Decisões, a gente pode dizer que uma decisão interlocutória pode ser despacho ou sentença. A sentença de pronúncia, ela é chamada de sentença pelo Código de Processo Penal, mas é uma decisão interlocutória. É uma decisão interlocutória.
O que vai caracterizar uma decisão interlocutória, pessoal, é o seguinte: se ninguém interpuser recurso contra essa decisão, haverá ainda outras decisões ou morre o processo? Se morrer o processo, é decisão terminativa. Se não morrer o processo, é decisão interlocutória. Vamos ver aqui o exemplo. Da decisão que não recebe denúncia ou queixa. O juiz não recebeu, julgou inepta a denúncia, achou que falta justa causa para a denúncia. Então, ele recusou, rejeitou a denúncia. Se ele rejeita a denúncia e ninguém recorre dessa decisão, morreu, não vai haver ação penal. Decisão, portanto, terminativa. Agora, da decisão que pronuncia o réu. Se ninguém recorrer da decisão de pronúncia, o que é que vai acontecer com o réu? Ele vai ser julgado perante o conselho de sentença. Logo, não é uma decisão terminativa, é uma decisão interlocutória. Eu acho muito importante também que vocês entendam em que casos vai ser ocorrência do agravo em execução. Esse é um ponto muito importante. Aquele código que vocês viram é, de fato, o código que eu uso no meu dia a dia. Eu uso o Kindle. Então, quando eu vou para um tribunal, para algum lugar, eu levo o meu tablet. Não ando mais com o vade-mecum no braço. E aquelas anotações ali são as anotações que, de fato, estão no meu Kindle o tempo todo. Então, estou usando o computador, está aqui o texto que eu utilizo, o texto que eu trabalho. Faço aqueles registros e tal, que facilitam a minha vida para compreender qual é o cabimento ou não. Então, vamos voltar lá para o quadro branco e aí eu vou fazer questão de fazer aquela observação. Nos casos em que a decisão couber ao juiz das execuções penais, não se usa mais o rese, e sim o agravo em execução com fundamento no artigo 197 da Lei das Execuções Penais. Então, nos casos em que a decisão couber ao juiz das execuções penais, não se usa mais o rese. Aqueles dispositivos do artigo 581 estão revogados. E sim o agravo em execução, com fundamento no artigo 197 da Lei das Execuções Penais. Muito bem. Precisamos avançar, mas eu quero saber se há dúvidas até aqui, companheiros. Vamos olhar olho no olho aqui. Eu quero ajudar vocês. A gente precisa garantir que esses passos iniciais sejam dados com segurança. A vocação essencial do rese é atacar decisões interlocutórias. Quando a decisão for do juiz das execuções penais, ainda que esteja previsto no artigo 581, não se aplica o artigo 581 e sim o agravo em execução, artigo 197. É porque o legislador não teve o cuidado de admitir a lei nova e mandar revogar aqueles dispositivos do artigo 581 que gera essa dificuldade pela qual estamos passando agora. Muito bem, mas não há dificuldade. Eu nem preciso decorar qual é os incisos que não cabe mais rese. É só ver. Está falando da prisão, o cara já está preso, o cara já está condenado, já. Então, a decisão é do juiz das execuções penais. Então, contra decisões do juiz das execuções penais, caberá sempre agravo em execução. Agravo em execução. Muito bem. Agora, vamos... Alguma dúvida até aqui, pessoal? Posso continuar? Alguma questão? Alguma pergunta? Por favor, conversem comigo, até porque isso me dá a sensação de que nós estamos viajando juntos.
Alguma dúvida? Não? Tá ok, professor. Então, vamos seguir. Então, vamos lá. Vamos voltar ao quadro branco, então. Beleza. Então, aqui, pessoal, é o momento que eu gostaria que vocês prestassem mais atenção. Então, vamos ver aqui. A gente vai discutir aqui as hipóteses. Hipóteses de cabimento. Hipóteses de cabimento. Essa é a questão. Então, vamos ver. Ora, houve a abertura, então vou colocar um ponto aqui, abertura do inquérito policial. Veja, este, meus amigos, é o único recurso que vai nos visitar desde lá do inquérito policial. Então, houve a abertura do inquérito policial, né? Isso aqui vai caminhar conosco. Nós vamos ter aqui a abertura do inquérito policial e isso vai caminhar até o relatório. Ora, o relatório do inquérito policial é o último ato, como vocês sabem, do inquérito policial. Então, o inquérito policial começa com a portaria de abertura e termina com o relatório. E o que é que pode acontecer nesse caminho aqui? O que é que pode acontecer nesse caminho? Uma série de coisas podem acontecer nesse caminho. Vejamos quais são essas coisas que podem acontecer nesse caminho. Deixa eu ver aqui. O que pode acontecer nesse caminho? Vamos lá. Pode haver um pedido de prisão preventiva? Pode. Pode haver aqui um pedido de liberdade provisória? Pode. Pode haver aqui o pedido de arbitramento de fiança? O delegado pode arbitrar a fiança, se a fiança for até 4 anos, mas se a fiança não tiver até 4 anos, você pode ingressar com um pedido para que o juiz arbitre a fiança. Então, pode haver arbitramento da fiança? Pode. Então, essas decisões, pessoal, todas essas decisões que acontecem durante o inquérito policial, então, todas as decisões que acontecem durante o inquérito policial, o que nós vamos ter é o recurso em sentido estrito. Então, se a decisão é a decisão de um delegado de polícia ou mesmo de um juiz, mas acontece durante o inquérito policial, então a gente vai pensar em rese. Então, se o juiz denegou o pedido de liberdade provisória, denegou o pedido de prisão preventiva, denegou o pedido de prisão temporária, revogou a fiança, arbitrou fiança, tudo isso cabe rese, ok? Então, isso aqui durante o inquérito policial. E como é que fica durante a ação penal? Ora, a ação penal, então, na ação penal, a gente vai pensar aqui assim. A ação penal começa com a denúncia ou queixa-crime. Começa com a denúncia ou queixa-crime. Beleza. A denúncia ou queixa-crime, elas são apresentadas perante o juiz. Perante o juiz. O juiz, recebida a denúncia ou queixa-crime, pode rejeitar ou receber. Se a decisão do juiz foi rejeitar, e nós estamos no procedimento comum ordinário, no procedimento comum sumário, caberá
caberá reze. Para atacar a decisão que rejeita denúncia ou queixa-crime, reze. Então, vamos aqui. Ele recebeu. Para a decisão que recebe, não há recurso cabível. Não há recurso cabível. Ok, o juiz recebeu, e aí o que é que ele vai fazer? Em seguida, ele vai fazer a citação do réu, ele vai fazer a citação do réu para resposta à acusação. Então, em seguida, a gente já sabe o que é que acontece, citação do réu para resposta à acusação. Depois de receber a resposta à acusação, há duas possibilidades aqui para o nosso amigo juiz. Ele poderá absolver sumariamente o réu. Ele pode absolver sumariamente o réu. Se ele absolver sumariamente o réu, não cabe reze, cabe apelação. Decisão terminativa, decisão absolutória, caberá reze. Agora, se nessa resposta à acusação, pessoal, bora aqui. Vejam agora se o réu alegou em resposta à acusação. Ele alegou incompetência do juízo, suspeição, ele alegou questões prejudiciais, ele alegou falsidade, qualquer questão. Então, se na resposta à acusação o juiz se manifestar sobre questões prejudiciais, processos incidentais e assim por diante, então caberá reze. Vamos lembrar, talvez vocês estejam esquecidos, o que são questões prejudiciais. Nós estudamos isso em processo penal 1, questões prejudiciais. Questões prejudiciais são aquelas que exigem um julgamento antecipado e da qual depende a resolução do mérito da questão. Vamos dar exemplos de questões prejudiciais. O indivíduo está respondendo por um crime de bigamia. Aí ele alega que o primeiro casamento dele foi nulo ou inválido. Logo, essa é uma questão que precisa ser resolvida antes de ser resolvida a questão de se ele é bígamo ou não, porque essa é uma questão prejudicial. Ou seja, a palavra prejudicial aqui significa aquilo que precisa ser julgado antes. Pré-judicare. Judicare é julgar, pré é antes. Então, é uma questão que reclama julgamento prévio. Então, a gente tem as questões prejudiciais obrigatórias, que versam sobre o estado civil das pessoas, se o cara é brasileiro ou não é brasileiro, se o cara é casado ou se é solteiro. Então, as questões do estado civil e as questões que são prejudiciais facultativas, que não dizem respeito ao estado civil das pessoas. Por exemplo, uma questão prejudicial seria se houve ou se havia um limite ou não, se um documento é verdadeiro ou falso e tal. Os processos incidentais são aqueles procedimentos que acontecem durante o processo, né? Por exemplo, alguém levanta um incidente de insanidade mental, dizendo que o réu era, à época dos fatos, incapaz de compreender o caráter ilícito de sua conduta e de portar-se de acordo com tal entendimento. Incidente de falsidade, incidente de insanidade mental. Eu entrei com o incidente de insanidade mental, o juiz decidiu sobre o incidente. Se ele decidiu, essa é uma decisão de natureza interlocutória, caberá reze. Incidente de falsidade, incidente de restituição de coisa apreendida, tudo isso cabe reze. Pensa bem, pessoal, pensa bem. Você nem precisa decorar onde cabe reze. Só é pensar, reze cabe contra a decisão interlocutória. Existem 3 exceções de decisões terminativas
que cabem reze. As exceções são, em primeiro lugar, decisão que rejeita denúncia ou queixa, a decisão que rejeita ou que aceita o habeas corpus, né? Essa é uma decisão também de caráter terminativo, né? Uma decisão, e a decisão que declara extinta a punibilidade, é outra decisão terminativa. São esses 3 casos em que cabe reze para decisão terminativa. O resto não, é sempre decisão interlocutória, e aí uma informação importante, para todas as decisões interlocutórias caberá reze. Não cabe apelação para nenhuma decisão interlocutória. Aí está. Às vezes cabe reze para uma decisão que é terminativa, mas nunca cabe apelação para uma decisão interlocutória. Então, se o juiz tem que se manifestar sobre questões prejudiciais, processos incidentais, exceções, vou colocar aqui também, é importante, exceções. Lembram do que são exceções? Lembram o que são exceções? Exceções são exceção de coisa julgada, exceção de litispendência, exceção de suspeição, de incompetência do juízo. Contra tudo isso cabe reze. Muito bem. Aí depois a gente vai ter aqui, em seguida, nós vamos ter a audiência de instrução e julgamento. Nós vamos ter a audiência de instrução e julgamento. E essa audiência de instrução e julgamento, dessa audiência de instrução e julgamento, a gente poderia dizer que a gente pode ter uma sentença de mérito, nos casos todos, né? Então, eu tenho uma sentença de mérito. Para a sentença de mérito não cabe reze. Agora, se essa sentença for uma sentença de pronúncia, caberá reze. Sentença de pronúncia. Porque exatamente a sentença de pronúncia tem um caráter interlocutório. A sentença de pronúncia tem um caráter interlocutório. Então, por causa desse caráter interlocutório, é que cabe reze. Vou organizar aqui para ficar tudo. Ok. Então, nesse caso de sentença de pronúncia, caberá reze. Muito bem. Depois, se o indivíduo... A partir daqui, ó, então, vou colocar aqui mais uma observação supimpa. Mais uma observação importantíssima aqui. Mais uma informação importantíssima. Vamos guardar em nossos corações. Só cabe reze, vou colocar em preto aqui. Só cabe reze para atacar decisões dos juízes de primeira instância. Jamais caberá reze para uma decisão de um tribunal, pessoal. Jamais caberá reze para a decisão de um tribunal. Só cabe reze para atacar decisões dos juízes de primeira instância. O reze é um recurso que ataca decisões interlocutórias, em sua maioria das vezes, e sempre decisões de primeira instância. Ok. Muito bem. É isso que nós tínhamos a compreender. O que mais a gente tem que levar em consideração? Claro, a questão do prazo. A questão do prazo é muito importante. Vamos anotar aqui a questão do prazo. Em regra, o prazo é de 5 dias para a petição de interposição e 2 dias para a juntada das razões recursais.
2 dias para a juntada das razões recursais. Então, essa aqui também é uma informação que merece ser guardada no coração de vocês. Então, vamos organizar isso aqui para ver se a gente... 5 dias para petição de interposição, 2 dias para razões recursais. Por que eu coloquei aqui em regra? Tem exceções, Martô? Tem exceções, por isso que está ali escrito em regra. No caso do inciso 14, o prazo é de 20 dias. Somente essa exceção, que é aquela decisão que rejeita ou arrola jurado na lista de jurados, né? Nesse caso, o prazo é de 20 dias. Muito bem, vamos guardar isso aqui. Guardei essa tela. Não se preocupem, eu sei que vocês estão anotando aí nos seus cadernos, né, para não perder nenhuma observação. Fazem bem, porque escrever é importante, mas eu vou enviar para vocês essa tela também após a aula. Além do link com a gravação de toda a aula, eu vou enviar também essa tela para vocês. Muito bem. Vocês estão estudando prática penal, né? Prática criminal. Então, aqui a importância de nós mantermos em mente como é que acontece o procedimento disso aqui, né? Então, o fato é o seguinte, pessoal, esses recursos, né, eles são feitos em dois documentos. Né? Então, a gente tem 2 documentos. Um documento é a petição de interposição. A petição de interposição. Então, a gente tem aqui a petição de interposição. Um documento é a petição de interposição. Um outro documento são as razões recursais. As razões recursais. E as razões recursais, elas são destinadas... As razões recursais são destinadas ao juízo ad quem? As razões recursais são destinadas ao juízo ad quem? A petição de interposição, ela é destinada ao juízo a quo. Então, as razões recursais destinadas ao juízo ad quem, então eu interponho a petição perante o juiz que tomou a decisão e eu tenho um prazo de 5 dias, desde que ele prolatou a decisão, para interpor a petição de interposição, e depois de interposta a petição de interposição, eu tenho 2 dias para juntar as razões recursais. Beleza? Agora, isso aqui é no caso, né, de você ser o proponente. Se você é o proponente, se você é o recorrente. Se você é o recorrente. Se você é que está recorrendo. É assim, se você é quem está recorrendo. Agora, se você é o recorrido, então vamos ver como é que fica se você é o recorrido. Se você é o recorrido. Se você é o recorrido, a gente tem outros nomes. Vamos ter petição disjuntada e contrarrazões
contrarrazões recursais. Porque, na verdade, nesse caso de você... Ficou feia essa linha aqui, eu vou tentar fazê-la melhor aqui. Mas vocês estão entendendo o que é que eu quero dizer aqui. Vou fazer aqui uma seta para... Isso aqui, se você é o recorrido, aí esses nomes isso muda de nome, não é? Você não tem petição de interposição. Você vai ter petição de juntada, porque você foi intimado a apresentar contrarrazões. Você não tomou a iniciativa de tomar contrarrazões. Você foi intimado a apresentar contrarrazões. Então, você simplesmente pede para que junte as contrarrazões recursais que você, por solicitação do juízo, você oferece agora. Deu para compreender esse negócio? Então, aqui eu tenho cadê? Deu um tilt aqui, eu não estou conseguindo digitar aqui. Ai. Tá bom, vou escrever aqui. Aqui eu tenho um prazo de 5 dias para apresentar para a interposição. E aqui, companheiros, vamos ver se eu consigo aqui agora. Beleza. Aqui o prazo é de 12 dias. Esse prazo de 12 dias começa a contar no dia que eu interpus a petição de interposição. Aqui, a petição de interposição e a juntada e as razões, o prazo é de 2 dias. Aqui, para ambos os casos, eu tenho prazo de 12 dias. Tem que ser entregue juntos, né? Prazo de 2 dias. Muito bem. Destinado ao juízo ACO, que é o juiz que prolatou a sentença, destinado ao juízo ad quem. Aqui, petição de juntada, juízo ACO. Juízo ACO. E aqui, juízo ad quem. Juízo ad quem. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Nós já estamos pacificados em relação a tudo isso. Ok, pessoal? Então, é assim que a gente faz. Martô, o que é que eu boto dentro da petição de interposição? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da 14ª Vara Criminal da Comarca do Recife, referente ao processo número tal. Fulano de tal, já qualificado nos presentes autos, insatisfeito com a decisão de Vossa Excelência exarada as folhas tais e tais do presente processo, vem manifestar o seu desejo de interpor o recurso em sentido estrito, com fundamento no artigo 581, inciso 1º, ou artigo 581, seja lá qual for o inciso, do Código de Processo Penal, pelas razões que passará a expor nas razões recursais, oportunizando a Vossa Excelência o direito de retratar-se do juízo já tomado nos termos da lei. Porque, nesses termos, pede deferimento, Recife, 20 de maio de 2020, advogado tal. Porque aqui é importante que eu diga é que o efeito do rese é tanto regressivo quanto devolutivo. O efeito é regressivo e devolutivo, ok? Regressivo porque oportuniza juízo de retratação para o juiz que exarou a decisão. Devolutivo porque, se ele mantiver a sua decisão, encaminha para o juízo ad quem. Pessoal, eu já disse muita coisa até aqui, queria ouvir de vocês
como é que nós estamos, o que é que vocês, o que é o sentimento de vocês? Vocês estão vendo que peças agora na prática processual? Qual é a peça que vocês estão estudando lá agora? Você terminou queixa-crime, professor. Vocês terminaram queixa-crime. Isso. Ok. Aí a próxima peça será provavelmente resposta à acusação. Depois de resposta à acusação virão alegações finais por memoriais e, havendo tempo, aí vocês vão chegar à apelação e ao rese, né? Por isso é que é importante que eu dê essas dicas de como é que as peças são preparadas. Já as razões recursais, você já começa ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Eu não vou cobrar em prova que você tenha informações de uma disciplina que não é minha, que é prática criminal. Mas o que eu vou cobrar em prova é que você saiba as hipóteses de cabimento, entenda quais são os prazos dos recursos. Essas informações são aquelas que dizem respeito à nossa disciplina, ok? Queria perguntar a vocês, dúvidas até aqui, companheiros? Dúvidas até aqui? Posso ajudar em alguma coisa? Posso dar alguma informação que lhes favoreça? Professor, eu só queria que o senhor colocasse novamente aquela tela dos recursos, cadê? Dos incisos que o senhor colocou, quais são as decisões terminativas e as decisões... Muito bem. Vamos lá. Vou colocar o código. É para eu anotar aqui no... Ok. Então, vou começar aqui, vou trazer aqui para o início, trazer para o início e vou marcar, eu não sei se está aparecendo aí na tela de vocês. Vou marcar de azul as decisões terminativas. São terminativas, mas cabe rese. Ficou azul aí para vocês? Ficou, professor. Ficou, né? Então, esse inciso primeiro é uma decisão terminativa. Inciso segundo, que concluir pela incompetência do juízo, que decidir, então, decidiu, é uma questão interlocutória, então, decidiu que o juízo é competente, ou que julgar procedentes exceções, salvo de suspeição, né? A incompetência do juízo é uma situação de suspeição. Mas aí os autos vão para o juiz competente, os autos vão para o juiz substituto. Então, o processo não acaba, portanto, não é terminativa. Pronúncia não é terminativa, conceder ou negar habeas corpus não é terminativa, que julgar quebrada a fiança não é terminativa, que decretar prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade. Aqui eu tenho uma decisão terminativa. Aqui eu tenho uma decisão. Porque se a decisão decreta a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade, se ninguém recorrer disso, morreu, sem julgamento do mérito, o processo, né? Que indeferir perdido de reconhecimento, prescrição ou tenha extinta a punibilidade, veja, essa é uma decisão interlocutória, porque se o juiz indeferir o pedido de extinção da punibilidade, o processo tem que continuar, que conceder ou negar ordem de habeas corpus. Isso aqui também seria o caso de uma decisão terminativa, porque a ordem de habeas corpus visa promover a liberdade. Se ele decidiu, então, se a outra parte não entrar com um recurso, então a decisão é terminativa. Nesses três casos, meus amigos, nós temos decisões terminativas. Inciso 1º, inciso 8º e inciso 10º. São decisões terminativas. As que estão em vermelho aqui, cabe rese. O que está em vermelho aqui, cabe agravo em execução. Incisos 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22 e 23. Caberá agravo em execução. Ok? Um detalhe importante é que eram apenas 14 incisos. Agora, a Lei 13.964, de 2019, introduziu o inciso de número 15, né? O inciso de número 15. Inciso de número 25, que
que... Puxa vida. Cadê o inciso de número 15? 25. Que recusar a homologação à proposta de acordo de não persecução penal previsto no artigo 28A. Que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal previsto nesse artigo. Vocês lembram do acordo de não persecução penal? Conversamos sobre isso ou não? Conversamos sobre acordo de não persecução penal? Eu não lembro, não. Pois é, pessoal. Essa é uma novidade trazida pela Lei 13.964, que permite ao Ministério Público fazer um acordo para impedir que a denúncia seja oferecida. Então, se o cara é réu confesso e ele aceita já fazer um acordo com o Ministério Público para entregar tudo de bandeja e economiza-se assim a ação penal, então acontece o acordo de não persecução penal, em que o indivíduo confessa, restitui todo o valor, já recebe dali uma pena restritiva de direito e tal, que não vai aparecer como pena, né, mas como fruto do acordo, porque só pode se falar de pena se houver sentença terminativa. Essa é uma novidade que está presente no artigo 28A. Então, é o acordo de não persecução penal. Então, temos muitas novidades que é trazida pela lei do pacote anticrime, né? Muitas novidades do pacote anticrime. Mandei para vocês uma apresentação informando sobre essas questões do pacote anticrime. Mandei para o WhatsApp de vocês? Sim ou não? Não. Vou mandar na aula de hoje todas as alterações do pacote anticrime em apresentações de PowerPoint, em arquivos PDF, para vocês revisarem, Porque o que aconteceu foi o seguinte: vocês deram direito processual penal 1 no semestre passado, não é? Professor André, vocês deram direito processual penal 1. Mas o professor André não podia prever que no dia 24 de dezembro de 2019, o presidente da República, né, publicasse, né, fizesse publicar, sancionasse a lei 13.964, alterando vários dispositivos do Código de Processo Penal. Então, é importante a gente guardar essa informação aí e ver as mudanças. Quais as principais mudanças no Código de Processo Penal? Foi criada o acordo de não persecução penal. O Ministério Público agora é quem decide pelo arquivamento do inquérito policial, não é mais o juiz, é ele que decide. Se houver a discussão acerca da decisão do Ministério Público de arquivar o inquérito, o delegado ou a vítima poderá argumentar perante o órgão recursal do Ministério Público. Então, vale a pena dar uma lida sobre isso. Há uma outra mudança que nós já discutimos, que é a mudança de que, quando o Tribunal do Júri condena a penas superiores a 15 anos, começa já dali, né, o cumprimento, né, a execução provisória da pena. Houve uma regulação em relação à cadeia de custódia das provas, né, como se guarda, quem é a responsabilidade de guardar as provas e tal, chamado de cadeia de custódia. Dá a impressão que tem a ver com prisão, cadeia, né? Mas não é cadeia no sentido de encadeamento de atos em relativos à guarda da prova. Então, essas mudanças, vale a pena dar uma olhada. Eu prometi que vou fazer uma aula sobre isso, né? Uma aula sobre as mudanças do CPP, mas ainda não consegui fazer. Mas promessa é dívida. Eu vou mandar um material para vocês, material que já foi produzido, só para gravar a aula, que ainda não consegui adequar na minha agenda. Vou tentar, vou fazer isso. Ok, pessoal? Vamos voltar aqui à leitura. Alguma dúvida até aqui? Posso continuar? Dúvidas até aqui, meus amigos? Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento? Não? Vamos tomar o silêncio. Vamos tomar o silêncio pela aprovação. Então, vamos voltar aqui para o código. Muito bem.
Artigo 582. Os recursos serão sempre para o Tribunal de Apelação, salvo nos casos dos incisos tais e tais. Tribunal de Apelação é o que a gente chama hoje de tribunal. Deixa eu ver aqui, alguém mandou uma mensagem no chat. Deixa eu ver aqui. Aqui está muito barulho, hein, Priscila? Saudades da salinha de aula, né? Saudades da faculdade. Saudades daquela tranquilidade lá, onde a gente pode se concentrar só na matéria, e a gente vê aí que de fato, a gente estudar em casa tem suas vantagens e desvantagens. Bora lá. Mas a gente não escolheu isso, né? A gente não escolheu essa situação, ela se impôs a nós e nós temos que nos adequar a essa situação e vamos seguir em frente. Subirão nos próprios autos os recursos, quando interpostos de ofício, nos casos do inciso 1º. Subir nos próprios autos significa todos os autos subirão ao Tribunal de Justiça, porque ele precisa averiguar as provas e tal. Então, há duas formas de subir. Pode subir nos autos ou pode subir por instrumento. Subir por instrumento significa que eu vou fazer cópia de alguns elementos dos autos e mandar por instrumento, né? Então, nos próprios autos, as hipóteses são essas aqui, né? Subirão nos próprios autos, ou seja, todo o conjunto de documentos. Então, no caso de rejeitar denúncia ou queixa, que também não tem nada ali, só tem, e as outras hipóteses aqui, habeas corpus e tal. Quando o recurso não prejudicar o andamento do processo, o recurso da pronúncia subirá em traslado, quando, havendo 2 ou mais réus, qualquer deles se conformar com a decisão ou todos não tiverem sido ainda intimados da pronúncia. Porque pode acontecer a pronúncia de vários réus, né? Então, se um se inconformar, então vamos trasladar o que diz respeito àquele indivíduo para que os demais possam continuar. Os recursos terão efeitos suspensivos nos casos de perda da fiança, da concessão de livramento condicional e dos incisos 15, 17 e 24 do artigo 581. Ao recurso interposto de sentença de impronúncia ou no caso do artigo 8º do artigo 581, aplicar-se-á o disposto do artigo 596 ao 98. Pessoal, guarda aí. Sentença de impronúncia, o recurso é apelação. Se o juiz absolver sumariamente o réu ou impronunciar o réu, o recurso é apelação. O recurso de pronúncia suspenderá tão somente o julgamento. Então, recorreu da pronúncia, então não pode ser submetido ao julgamento do tribunal do júri. O recurso do despacho que julgar quebrada a fiança suspenderá unicamente o efeito da perda da metade do seu valor. O réu não poderá recorrer da pronúncia senão depois de preso, salvo de prestar fiança nos casos. Isso aqui a jurisprudência não admite mais. Então, é possível recorrer em liberdade, sim. Inclusive, é a regra. O recurso voluntário poderá ser interposto no prazo de 5 dias. Aqui eu chamei a atenção para o prazo e aquilo que eu já havia dito a vocês, no caso do artigo 581, o prazo será de 20 dias, contado da data da publicação definitiva da lista de jurados. Aqui, o prazo de 20 dias, única exceção do prazo. Quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará o respectivo termo ou, em requerimento avulso, as peças dos autos que pretenda o traslado. Pessoal, na minha experiência, eu nunca faço isso. Eu sempre pego os autos, faço cópia do que eu quero que seja trasladado e aí já coloco lá no meu recurso em sentido estrito, cópia de tudo. É isso aqui que eu quero que suba. Porque eu não vou correr o risco de que um funcionário deixe de juntar algum elemento do meu recurso, alguma cópia dos autos que eu gostaria que compusesse a minha peça. Então, eu mesmo faço as cópias e junto. Mas o que está dito aqui é que você pode indicar as partes para que um funcionário da vara faça a cópia e providencie o traslado. Beleza.
O traslado será extraído, conferido e consertado no prazo de 5 dias e dele constarão sempre as decisões recorridas à certidão de sua intimação e, por outra forma, não for possível verificar a oportunidade de recurso e o termo de interposição. Dentro de 2 dias, contados da interposição do recurso ou do dia em que o escrivão extraído o traslado e fizer vistas ao recorrente, este oferecerá as razões e, em seguida, será aberta vista ao recorrido por igual prazo. Pessoal, preste atenção. Está aqui o prazo de 2 dias que eu me referi antes, hein? Prazo para juntada das razões. Dentro de 2 dias, contados da interposição do recurso ou do dia em que o escrivão extraído o traslado o fizer com vistas ao recorrente, este oferecerá razões, e em seguida será aberta a vista, ou seja, o recorrido será intimado por igual prazo para apresentar contra-razões. Se o recorrido for o réu, será intimado no prazo da pessoa de seu defensor. Preste atenção ao 589. Com a resposta do recorrido ou sem ela, será o recurso concluído ao juiz, que dentro de 2 dias reformará ou sustentará a sua decisão. Presta atenção, pessoal. Aqui está o juízo de retratação. Juízo de retratação, efeito regressivo do recurso em sentido estrito. Onde é que ele aparece? Aqui, quando está dito que o juiz reformará ou sustentará o despacho. É a oportunidade do juízo de retratação, ok? Mandando instruir o recurso com os traslados que lhe parecerem necessários. Se o juiz reformar o despacho recorrido, a parte contrária, por simples petição, poderá recorrer da nova decisão, se couber recurso, não sendo mais lícito ao juiz modificá-la. Nesse caso, independentemente de novas arrazoados, subirá o recurso nos próprios autos ou em traslado, subirá para o juízo ad quem. Quando for impossível ao escrivão extrair o traslado no prazo da lei, poderá o juiz prorrogá-lo até o duplo. Os recursos serão apresentados ao juiz, ao tribunal ad quem, dentro de 5 dias da publicação da resposta ao juízo ACO, ou entregues ao correio dentro do mesmo prazo. Publicada a decisão do juiz ou do tribunal ad quem, deverão os autos ser devolvidos dentro de 5 dias ao juiz ACO. Muito bem, vejam que essas expressões ACO, ad quem, aparecem no código. Então, eu não posso não conhecê-las, eu não posso não trabalhar com elas, porque elas são expressões que estão lá no código. E, por causa disso, eu preciso dominar essas expressões. Beleza, pessoal? Muito bem. Então, nós vimos o recurso em sentido estrito. Quero agora introduzir um outro tema que eu acho relevante. Eu já salvei essa página. Vou mandar para vocês mais tarde. Mas eu queria colocar uma questão para vocês aqui, para a gente conversar. Então, imagine que eu tenho o recurso em sentido estrito. Recurso em sentido estrito. Ou, como vocês já viram, se tratar de decisão do juiz das execuções penais, agravo em execução. Agravo em execução. Muito bem. Eu tenho esses 2 recursos aí. E a gente já sabe que o agravo em execução tem fundamento no artigo 197, prazo de 5 dias. O processamento é exatamente igual ao rese, até porque não foi interposto, né? A lei de execuções penais não trouxe uma previsão clara sobre isso. Agora, aqui é que eu quero chamar a atenção dos senhores, por favor. Se o recurso foi denegado em sede de juízo
de admissibilidade. E agora, pessoal, se esses recursos aqui, se eles foram denegados, se o recurso foi denegado em sede de juízo de admissibilidade, o que é que eu posso fazer? Qual é o instrumento que eu vou utilizar para atacar essa decisão? Qual é o instrumento que eu vou utilizar para atacar essa decisão? O instrumento que a gente vai utilizar para atacar a decisão é a carta testemunhável. Carta testemunhável. Então, nós estamos aqui estudando um outro recurso chamado carta testemunhável, que tem prazo de 48 horas. 48 horas. E tem por objetivo desbloquear o recurso já interposto. Tem por objetivo desbloquear o recurso já interposto. Então, o que eu estou desconfiando aqui é que o juiz está querendo me prejudicar. E eu entrei com recurso em sentido estrito e ele denegou o meu recurso em sentido estrito. Ou eu entrei com agravo em execução e ele, em sede de juízo de admissibilidade, ele denegou. O que é que representa para vocês, o que seria para vocês juízo de admissibilidade? Quem me ajuda a compreender o que seria juízo de admissibilidade? O juiz vai identificar se tem os pré-requisitos necessários para poder aceitar, né, esse recurso. Exatamente, exatamente. Então, o que é que a gente verifica aí, né? Vai verificar aí. Vai verificar que o juiz ele denegou, ele de algum modo ele não está interessado que eu continue com o meu recurso, né? Então, se nesse caso eu tenho esse instrumento para utilizar, que é a carta testemunhável. Vamos dar uma olhada nela? Vamos dar uma olhada nela. Artigo 639. Vamos lá. Vamos dar uma olhada na carta testemunhável. Olha ela aqui. Carta testemunhável. Dar-se-á a carta testemunhável da decisão que denegar o recurso, da que, admitindo embora o recurso, obstar a sua expedição e seguimento para o juízo de quem? Veja, se o juiz, por decisão, denegou o recurso, cabe carta testemunhável. Se o juiz não denegou o recurso, mas não deu seguimento a ele, ou seja, não mandou o recurso para o juízo de quem, deu a mesma. Dá no mesmo, eu estou na mesma situação, eu não tive meu recurso apreciado pela instância. Então, o instrumento é a carta testemunhável. A carta testemunhável será requerida ao escrivão. Veja, a minha petição de interposição aqui é ao escrivão. Ilustríssimo senhor escrivão da 13ª Vara Criminal. Então, é ao escrivão ou secretário do tribunal, conforme o caso. Nas 48 horas, olha o prazo aqui, 48 horas, prazo, 48 horas seguintes ao despacho que denegar o recurso, indicando o requerente as peças do processo que deverão ser trasladadas. O escrivão ou o secretário do tribunal dará recibo da petição à parte e, no prazo máximo de 5 dias, no caso do recurso em sentido estrito, ou de 60 dias no caso de recurso extraordinário. Agora não cabe mais recurso extraordinário na primeira instância, então esqueçam isso. Fará a entrega da carta devidamente conferida e consertada. O escrivão, o secretário do tribunal, que se negar a dar recibo ou deixar de entregar sob qualquer pretexto o instrumento, será suspenso por 30 dias. O juiz ou o presidente do Tribunal de Apelação, em face de representação do testemunhante, imporá a pena e mandará que seja extraído
um instrumento sob a mesma sanção pelo substituto do escrivão ou do secretário do tribunal. Se o testemunhante não for atendido, poderá reclamar ao presidente do tribunal adquém, que avocará significa chamará para si os autos para o efeito do julgamento do recurso e imposição de pena. Extraído e autuado o instrumento, observar-se-á o disposto no 588 a 592, no caso de recurso em sentido estrito, ou processo estabelecido para o recurso extraordinário, se deste se tratar. O tribunal, câmara ou turma a que competir o julgamento da carta, se desta tomar conhecimento, mandará processar o recurso, ou se estiver suficientemente instruída, decidirá logo de méritos, ou seja, no mérito, de méritos. O processo da carta testemunhável na instância superior seguirá o processo do recurso delegado. A carta testemunhável não terá efeito suspensivo. Muito bem, olha aí. Pessoal, veja que interessante. Acabamos de estudar um outro recurso. Que é o recurso, que é a carta testemunhável, prevista no artigo 639. Carta testemunhável, prevista no artigo 639. Então, vamos colocar aqui, né? Artigo 639 do CPP, Código de Processo Penal. Entenderam, pessoal, a carta testemunhável? Entenderam aí a carta testemunhável? Então, aqui aprendemos mais um recurso. Carta testemunhável. Qual é o objetivo da carta testemunhável? Atacar decisão que impede o progresso desses dois recursos. Martô, e aí você vai me perguntar, olha aí, observação importante, eu senti a dúvida de Priscila, e se o recurso for apelação, Martô? E se o recurso for apelação que em sede de, e tudo igual aqui, né? Se o recurso for apelação, Martô, é também carta testemunhável? Ou seja, está aqui, ó o paredão aqui para apelação. Então, o que eu tenho aqui é denegada em sede de juízo de admissibilidade. Martô, se a apelação for negada em sede de juízo de admissibilidade, caberá a carta testemunhável? Não, meus amigos. Se o recurso denegado em juízo de admissibilidade for apelação, caberá rese. Caberá rese. Como é, Martô? Cabe rese? É, bicho, cabe rese. Aqui cabe rese. E por que cabe rese? Por previsão explícita, do Código. Se não, vejamos aqui o que é que o nosso Código diz. Então, vamos lá para o 581, artigo 581. Vamos para o artigo 581, recurso em sentido estrito. E aqui, o que é que nós observamos no 581? Recurso em sentido estrito. Nas hipóteses de cabimento, está previsto o seguinte: que denegar a apelação ou a julgar deserta. Então, nas hipóteses de cabimento do rese, está dito que se em juízo de admissibilidade o juiz denegar a apelação ou julgar deserta significa que, no caso de ação penal privada, em que seria necessária a preparação, o pagamento das custas para que o recurso subisse, e o cara não fez, o apelante não fez o pagamento da preparação, né, do preparo das custas processuais, então o juiz julga deserta. Então, artigo 581, inciso 15. Então, não é o caso de carta testemunhável. Caberá rese
com fundamento... Aqui, ó. Com fundamento no artigo 581, inciso 15 do CPP. Então, essa observação aí, eu acho que é relevante, é uma informação relevante. Então, isso aqui vai entrar como uma observação. Porque pode surgir pode parecer uma pegadinha aí, né? O cara bota lá carta testemunhável, porque, no caso, a gente já sabe, recurso em sentido estrito, denegado em sede de juízo de admissibilidade, cabe carta testemunhável. Agravo em execução, denegado em sede de juízo de admissibilidade, cabe carta testemunhável. Mas, se for apelação, não cabe carta testemunhável. Cabe rese, por previsão estrita do nosso código. Muito bem, muito bem. Deixa eu falar a vocês ainda de um outro recurso, aproveitando o nosso espaço aqui no quadro, aproveitando que é um recurso muito simples, com efeito meramente regressivo, que é o embargo de declaração. O embargo de declaração. O embargo de declaração, pessoal, bora dar uma olhada aqui no nosso código para ver onde é que está previsto o embargo de declaração. No artigo 619, bora ver aqui, 619, artigo 619. Então, vamos ver. Paraná. Aqui, peraí. Olha o artigo 619. Embargos. Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmeras ou turmas poderão ser opostos embargos de declaração. Tem alguma anotação minha aqui, ó. Os embarguinhos são no artigo 283. Olha, a minha anotação aqui para vocês verem como é que eu faço, né? Fechar. Então, no prazo de 2 dias contados de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Então, vamos lá. Embargo de declaração 619 e 283. Bora lá. 619. Vamos abrir lá no 283 para a gente já ver como é que é. 283. Era isso mesmo? Será que então eu anotei aqui errado? Vamos ver aqui. Ok. Vamos aqui para a gente ver o embargo de declaração, pessoal. Então, quais são as palavras-chave do embargo de declaração? Vamos guardar essas 4 palavras. Omissão,
contradição, obscuridade, ambiguidade. Então, omissão, contradição, obscuridade e ambiguidade. Então, o que é omissão? Ele deveria ter dito e não disse. O que é contradição? Ele disse e desdisse. O que é obscuridade? Ele disse, mas eu não entendi nada. Ambiguidade. Ele disse e eu entendi coisa demais. Pode ser isso, pode ser aquilo. Então, seria isso a hipótese, né, de embargos de declaração. O efeito é regressivo. Efeito regressivo, porque leva de volta para o juízo ACO, o juízo que proferiu. O prazo é de 2 dias. E cabe contra decisões do juiz singular ou dos tribunais superiores. Toda decisão, seja do juiz singular, seja dos tribunais superiores, pode ser atacada por embargo de declaração. É claro que caberá ao juiz verificar se não há uma intenção meramente protelatória, né? Uma decisão meramente protelatória nessa arguição. Se o objetivo do recorrente for simplesmente retardar, fazer com que demore mais, aí o juiz deverá indeferir os embargos de declaração. Então, se o juiz indeferiu, você entrou com embargo de declaração, o juiz não conheceu do embargo de declaração, então você poderá, dessa decisão, você poderá recorrer. Muito bem. Então, a gente tem aqui do juiz singular, o artigo que fundamenta é o 382, artigo 382 do CPP, e dos tribunais superiores, o fundamento é o artigo 619 do CPP. Ok? Mas o prazo é igual, as razões são iguais, o efeito é igual, meramente regressivo, 382 e 619. A gente viu isso aqui, né? Bora ver aqui de novo, aqui para lá, para cá. Então, 382. Qualquer das partes poderá, no prazo de 2 dias, pedir que o juiz declare a sentença sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. Então, artigo 382, vou marcar aqui, chamando a atenção para ele, ok? Então, é embargo de declaração, 382. Então, já temos mais uma telinha cheia de informações preciosas, embargo de declaração, carta testemunhável, já aprendemos estes recursos, vamos salvar essa telinha para guardá-la, ok. Muito bem. Pessoal, alguma dúvida até agora? Vimos 3 recursos hoje. Recurso em sentido estrito, carta testemunhável e embargo de declaração. Tem alguma dúvida? Vocês querem algum esclarecimento? Alguma questão? Bora lá, me digam.
para que eu possa tirar qualquer questão, né? Ouvir a voz de vocês, pelo menos, me consolar, me fazendo saber que vocês estão aí e eu não estou falando ao Léo. Mas... Aqui tá barulho, professor. Entendi, tá certo, tá bom. Eu compreendo, eu compreendo. Pessoal, eu quero deixar a apelação para a próxima aula, porque a apelação é um recurso muito importante e eu não queria colocá-la aqui no meio disso tudo. Eu vou fazer mais um recurso, que é um recurso simples, que é um recurso de segunda instância, para a gente terminar a aula de hoje. Posso seguir ou sem intervalo? Não, vamos ter um intervalozinho de 10 minutos, tomamos uma água e voltamos daqui a pouco para o recurso embargos infringentes e de nulidades, tá bom? Então, daqui a pouco a gente volta para estudar esse recurso. Vamos dar um tempinho aí. Vamos continuar nossa jornada agora conversando sobre os embargos infringentes e de nulidade, cuja previsão estão no artigo 609 do Código de Processo Penal. Artigo 609 do Código de Processo Penal. Então, vamos lá. Artigo 609. Os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos tribunais de justiça, câmaras ou turmas criminais de acordo com a competência estabelecida nas leis de organização judiciária. Parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda instância desfavorável ao réu, admite-se embargos infringentes e de nulidade. Então, está aqui embargos infringentes e de nulidade, dentro do prazo de 10 dias. Prazo de 10 dias. A contar da publicação do acórdão na forma do artigo 613, se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto da divergência. Então, vamos aqui para o nosso quadro branco e vamos entender isso do modo mais objetivo e claro que nos for possível. Então, vejamos, pessoal. Imagine que nós temos uma apelação, nós temos um rese, nós temos um agravo em execução. Então, nós temos qualquer um desses recursos. Esses recursos foram interpostos. Esses recursos foram interpostos perante o Tribunal de Justiça. Então, esses recursos foram interpostos perante o Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Então, os recursos foram interpostos perante o Tribunal de Justiça ou perante o Tribunal Regional Federal, depende de quem tenha sido ali o juiz que tomou a decisão. Então, a gente tem duas opções aqui. A gente tem duas opções. A primeira opção é que o tribunal aceite o recurso e dê provimento. Ele aceite e dê provimento. Beleza. Então, neste caso, se o tribunal... Deixa eu chamar mais para cá para ganhar espaço. Se o tribunal aceitou e deu provimento, primeira hipótese é essa. Aceitou e deu provimento de modo favorável ao réu. Se o tribunal aceitou e deu provimento de modo favorável ao réu,
O que poderá o MP fazer? O que poderá o MP fazer? O MP poderá atacar essa decisão através de RESP ou através de recurso extraordinário, REST, ok? Então, recurso especial ou recurso extraordinário. Agora, e se a decisão foi desfavorável ao réu? Aceitou aqui, ó. Aceitou e deu, ele aceita, pode ser que ele aceite, para manter a mesma linha, e dê provimento ou negue provimento de modo desfavorável ao réu. Essa decisão, então, ele aceitou e negou o provimento, ela aceita e negue o provimento de modo desfavorável ao réu. O que importa aqui é que a decisão seja desfavorável ao réu. Agora, essa decisão desfavorável ao réu pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma decisão unânime, ela pode ser uma decisão unânime, todos os desembargadores se manifestaram do mesmo modo, a decisão é unânime. Se a decisão é unânime, caberá ao réu agora entrar com uma dessas duas opções, RESP ou REST, do mesmo jeito. Então, aquele mesmo esquema que a gente já tinha visto lá. Então, vai ser de RESP, recurso especial, ou REST, recurso extraordinário. Beleza. Agora, e se a decisão for não unânime, Marthur? Se a decisão for não unânime, desfavorável ao réu e não unânime. Ah, aí sim. Se a decisão for desfavorável ao réu e não unânime, ou seja, alguns desembargadores pensaram de um jeito, outros desembargadores pensaram de outro jeito, aí eu vou poder entrar com a peça que nós estamos discutindo aqui e agora. Eu vou poder entrar com o embargo infringente e de nulidade. O embargo infringente de nulidade, com fundamento no artigo 609, parágrafo único do CPP, prazo de 10 dias. Prazo de 10 dias. Então, eu tenho esse recurso para utilizar. Embargos infringentes e de nulidade. Qual é o cabimento dele? Decisão não unânime e desfavorável ao réu. Vou até escrever aqui em letras garrafais a expressão desfavorável ao réu. Então, se a decisão é não unânime, porque se a decisão desfavorável ao réu é unânime, só se pode atacar de RESP e de REST. Mas se a decisão é não unânime, então eu posso atacar de embargos infringentes e de nulidade, com fundamento no artigo 609, parágrafo único do CPP, prazo de 10 dias. O que mais você tem para me dizer, Marthur? Eu tenho para dizer que buscar que se reconheça a razão dos votos perdedores, ou do voto perdedor, né? Talvez aqui possa ser um só voto, mas do voto ou dos votos Então,
qual é o mérito do pedido do embargo infringente de nulidade? É que se reconheça a razão do voto perdedor ou do voto minoritário. Perdeu, mas quem tinha razão era o desembargador que perdeu. O efeito desse recurso é um efeito regressivo especial. É um efeito regressivo especial. Vou explicar por que é esse efeito regressivo especial. Efeito regressivo especial. Por que, Martor, que é regressivo especial? Porque quem vai analisar esse recurso será uma outra turma recursal. Então, como é que funciona isso na prática? Vamos ver aqui. Então, o Tribunal de Justiça, ele se organiza em turmas recursais, tá certo? Em turmas recursais. E existem turmas criminais e turmas cíveis. Então, eu tenho aqui uma turma 1, por exemplo, eu tenho aqui a turma 1. E essa turma 1, de modo não unânime, se manifestou pela... E aqui a turma 2. Então, essa turma aqui, de modo não unânime, aqui é o TJ, tá certo? Então, o que eu tenho aqui é o TJ. O TJ está aqui. Então, eu tenho várias turmas criminais. Então, quando eu encaminhei a minha apelação, o meu rese, o meu agravo em execução, foi nomeado um relator da turma 1. Esse relator fez o relatório no dia da votação. A turma 1 composta ali de 5 desembargadores votou e deu o seguinte, foi 3-2. 3 prejudicando o réu, a decisão majoritária foi desfavorável ao réu, mas havia 2 votos ou 1 voto favorável ao réu. Então, eu vou encaminhar o embargo infringente e de nulidade, vou encaminhar ao relator da turma 1 e esse encaminhará para a turma 2. Haverá um novo relator e haverá um novo julgamento na turma 2. Entenderam? Então, é por isso que eu digo que o efeito é regressivo. Regressivo porque não vai para o juízo ad quem, fica no juízo ACO. E o juízo ACO aqui é o Tribunal de Justiça. Mas não para a mesma turma que decidiu aquela matéria originalmente. Entende? Então, é isso, senhores. Então, é isso. Vou apagar aqui e vou salvar essa tela também. Então, aqui entendemos a carta testemunhável. Bora repetir todo o procedimento. Então, eu entrei com apelação, rese, o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, se ele aceitar e der provimento, e a decisão é favorável ao réu, o Ministério Público tem resp e rest. Mas se a decisão for desfavorável ao réu unânime, cabe resp e rest. Mas se for não unânime, cabe carta testemunho, cabe embargo infringente de nulidade, com fundamento no artigo 609, parágrafo único do CPP, prazo de 10 dias, efeito regressivo especial, buscar que se reconheça a razão dos votos perdedores, né? Daqueles desembargadores, eles é que tinham razão. Ok? Então, é isso. Nós vamos ficar por aqui, pessoal. Alguma dúvida, alguma necessidade de esclarecimento? Nós vamos terminar a aula aqui e vimos 4 recursos hoje. Vimos carta testemunhável, vimos rese, vimos embargo de declaração e embargos infringentes e de nulidade. Alguma dúvida? Alguma necessidade de esclarecimento? Me digam agora. Não? Podemos terminar? Então, tudo bem. Diga lá, Joyce. Não, é muita informação, mas deu para entender. Depois ler Era novamente. isso que eu ia falar também, muita informação. Vou ter que assistir de novo depois. Daqui a pouco eu mando para vocês o link da aula, ok?
Certo. E também mando Ok. todos esses quadros que eu fiz, eu mando também. Abraço, pessoal. Beijo a todos.